Eu decidi fazer essa conversa para te lembrar que a vida não é uma transição de TikTok. As coisas, no geral, são feitas por etapas. A gente vai se formando por etapas, sabe? Então, assim, eu sinto que a gente tá sempre muito impaciente com a gente. E aí dá a sensação pra gente que na vida do outro tá tudo acontecendo de forma muito rápida. E na nossa tá acontecendo tudo muito devagar. A gente só olha pro final. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, por aqui as coisas andam meio turbulentas, vamos dizer assim. Eu sei que eu sumi daqui do canal, né? Mas, assim, como algumas pessoas já sabem, eu tô em meio a uma obra. E, gente, nas últimas semanas parece que as coisas, assim, Eu estou em meio a uma obra, vocês estão ouvindo, né? Alguns momentos depois... Voltando como algumas pessoas sabem, eu estou em meio a uma obra e nas últimas semanas as coisas ficaram caóticas. Essa é a palavra, assim. Foram várias coisas que aconteceram. O eletricista ficou doente, o marceneiro sumiu, aí o eletricista não pôde instalar a parte elétrica, a gente ficou sem tomada, etc. O marceneiro me enrolou e aí a gente tá nessa de tentar resolver e tudo mais. E no meio desse caminho eu também, como em toda obra, gastei mais do que eu imaginava gastar. E aí eu tava até conversando isso com a Júlia, que eu tive que pensar, ó, o que eu vou dar prioridade agora e o que eu vou deixar pra depois, pra comprar, sabe? Tipo, mobília e essas coisas assim, o que dá pra deixar pra depois e o que eu vou comprar agora. Enfim, várias coisas dentro desse meu micro-universo, que eu sei que é bem micro. E nesses dias, uma coisa que eu peguei pensando foi: caramba, já era pra eu ter postado o final dessa obra. Postado o diário, né? O final do diário de obra, o resultado. Já era pra eu ter postado no TikTok o antes e o depois dessa obra. Porque olha quanto tempo, já era pra ter finalizado tudo. E etc, etc, etc. E nisso, eu decidi vir bater um papo aqui com vocês, que eu comecei lá pelo Instagram e muita gente falou que faz sentido, então eu trouxe essa conversa pra cá. Eu tenho a impressão que o nosso contexto social nos gerou a ideia de que as coisas vão acontecer de uma hora pra outra. Que a gente vai acordar um dia e a gente vai ter uma vida toda cheia de novos hábitos, tal qual o vídeo que a gente viu de hábitos de um dia de uma pessoa aleatória na internet. Ou que um dia a gente vai acordar e vai ter disposição para pintar a nossa casa, transformar um cômodo da nossa casa e fazer aquela transformação, sabe, de antes e depois, gastando pouco. Gente, eu amo ficar assistindo esses vídeos, mas assim, eu nunca transformei nada sozinha. Você já transformou alguma coisa sozinha, Júlia? Não. Entendeu? Eu, tipo, não tenho essa disposição. Mas a gente fica sempre com essa sensação de que a gente vai conseguir fazer as coisas num instalar de dedos, sabe? Quando a gente vai instalar e vai ter a transição e a gente vai conseguir mostrar um resultado incrível. E isso se estende para outros aspectos também. E aí eu penso que não é sobre ter uma carreira, é sobre ter sucesso, sabe? Hoje, quando você conversa com as pessoas, você percebe que as pessoas estão sempre falando sobre o final, sobre quero ser bem-sucedido ou quero ganhar muito, mas nunca sobre a construção. Não é sobre construir uma relação, é sobre ter um relacionamento. E é sobre ter um relacionamento para você mostrar que você tem aquele relacionamento. Não é sobre estar junto, dividir. Não, é sobre ter. E trazendo pra mim, eu pensei, cara, é isso. Eu quero ter a sala de Dona Helena, eu quero ter a piscina própria dos Oliveira, mas eu não queria passar por esse processo de planejar, executar, acompanhar, construir esse meu ideal. Eu só queria ter ali aquele momento estático para experimentar, não só para foto, mas para viver também, mas sabe, só o final. E aí uma coisa que eu tava lembrando é que, tipo, nem tutorial de maquiagem a gente vê mais, gente. Não tem o processo, é sempre transitou, tô pronta, né? Tipo, não tem mais processo. A gente se tornou muito impaciente. Outro dia eu tava conversando com a Júlia e aí eu tava falando sobre a minha necessidade de entrar no TikTok, né? E aí a Júlia falou, Gabi, mas lá no TikTok tem que ser objetivo, tem que ser rápido. Não vai construir roteiros gigantes não, porque lá não funciona. Tem que ser papum. E eu fiquei pensando,
tem que ser papum. Se é maquiagem, tem que aparecer com a cara maquiada. Se é um processo, sei lá, de transformação de casa, esse processo todo é resumido em 1 minuto e meio. E aí dá a sensação pra gente que na vida do outro tá tudo acontecendo de forma muito rápida. E na nossa tá acontecendo tudo muito devagar. Mas a real, gente, é que a vida não é assim. O que a gente assiste não é a realidade. E eu tô falando isso pra me tranquilizar, me auto-tranquilizar e tranquilizar você também. Porque, no geral, o que acontece é que as pessoas primeiro juntam dinheiro pra comprar um lugar ou alugar um lugar. Depois, elas juntam dinheiro pra mobiliar. E depois, elas juntam dinheiro pra fazer a obra. E depois, elas juntam mais algum dinheiro pra fazer outra coisa, ter filhos. É assim, no geral, sabe? E quando a gente pensa também nas pessoas bem-sucedidas, a gente vê lá o sucesso. Mas a gente precisa olhar mais para a trajetória. Eu já falei sobre isso lá no meu podcast, o Afetos, do quanto eu sou apaixonada por conhecer a trajetória das pessoas. Porque eu acho que isso faz a gente entender os altos e baixos da vida. O quanto as coisas, no geral, elas precisam ser construídas mesmo, sabe? Não é pra você chegar naquele relacionamento que você vê na rede social e que é muito legal. Muitas vezes essa pessoa quebrou a cara trocentas vezes antes, fez trocentos anos de terapia, fez trocentos anos de autoanálise, pra só depois chegar num padrão de relacionamento saudável. A gente só olha pro final. As coisas, no geral, são feitas por etapas. A gente vai se formando por etapas, sabe? A Gabi que tá aqui hoje, ela precisou ser construída com as minhas experiências, com as pessoas que eu me relacionei durante a vida, com os lugares que eu visitei, com as comidas que eu comi. Júlia tá reclamando que eu não tô olhando pra câmera, desculpa, eu tô conversando como se eu estivesse conversando. Eu tenho certeza que você aí, você que tá me assistindo, também está em processo de construção, sabe? E essa sua versão de hoje, ela é reflexo de muita coisa que você já viveu. Então, assim, eu sinto que a gente tá sempre muito impaciente com a gente. E essa impaciência, às vezes, também é com o outro, com a vida. E eu acredito que isso se dá muito por uma projeção de uma realidade que não existe. Ou, se essa realidade existe, ela existe para um grupo muito pequeno de pessoas bilionárias. Porque no meu caso eu não tenho como fazer, hoje eu não tenho como fazer uma coisa do dia pra noite. Mas algumas pessoas têm. Mas no geral elas também construíram outras coisas, né? Às vezes o material não, mas outras coisas. Enfim, gente, eu decidi fazer essa conversa pra te lembrar que a vida não é uma transição de TikTok. Você não tá atrasada ou atrasado. Você tá só experimentando a vida como ela é, fora desse aparelho, que né, o meu não tá aqui, que resume tudo em 1 minuto. No máximo 2, porque se passar disso, a gente que tá assistindo fica entediado. Então, assim, por favor, eu sei que é muito difícil, mas vamos respirar e seguir fazendo como dá pra ser feito, sabe? Como dá, no tempo que dá pra ser feito, da forma que dá pra ser feita. Eu trouxe o exemplo da minha obra e muita gente pode achar supérfluo e tal, mas isso se encaixa em muitas outras coisas, sabe? Ano passado eu li a biografia da Viola Davis e aí ela fala de toda a trajetória, né? E uma coisa que me chama muita atenção em uma autobiografia é quando a pessoa consegue te contar a trajetória sem cair naquele clichê da meritocracia ou naqueles clichês que a gente vê da mensagem motivacional, sabe? Porque tem gente que parece que te conta uma experiência só pra te dar uma lição de moral depois. Olha só como eu consegui. Não, o que eu gosto é quando as pessoas conseguem contar histórias reais, sabe? De gente contando os erros e acertos. Uma pessoa que eu sigo e tem muito essa pegada também é a Elisama Santos, que é uma educadora parental e tal.
E aí, em um dos livros dela, ela fala sobre a trajetória da maternidade dela, que ela precisou se desequilibrar em determinado momento, perder totalmente a paciência para iniciar uma trajetória de maternidade onde ela decidisse que o respeito ia ser a base dessa maternidade. Então, assim, não é só olhar para Elisama, a mãe que eu admiro e tal, e olhar os textos dela lá e falar, caramba, quero ser assim. É olhar para uma construção dessa Elisama, sabe? É olhar para o que a Elisama estudou para chegar ali. Olhar quais as estratégias que a Elisama utilizou para conseguir chegar nesse outro ponto. Então, assim, é isso. É sobre gente que compartilha a trajetória, que compartilha as dicas de, olha só, pesquisa aqui que você pode funcionar para você também. Ou faz isso daqui. Ou, gente, até eu chegar nesses hábitos aqui, eu demorei, sei lá, 5 anos, não 21 dias, né? Os 21 dias do hábito. Quem aí já tentou o tal dos 21 dias até se tornar o hábito? Às vezes você faz os 21 dias e depois aquilo não se torna um hábito, gente. Porque você cai de novo, você para de fazer. E aí você tenta de novo. No final do ano passado eu vivi um processo muito intenso de reflexão sobre o amor, sobre relações, etc. Eu até compartilhei um pouco aqui em um outro vídeo que vai aparecer aqui no card pra vocês. E eu lembro que na terapia eu falei em algumas sessões assim, Cris, que é minha terapeuta, falei, Cris, olha só, eu não aceito mais errar nisso, porque eu já identifiquei o problema, Cris. Isso, tipo assim, já era pra eu ter superado, já era pra eu agir de outra forma. E aí a Cris, calma, como sempre, só me perguntou assim, mas por quê? Ah, Cris, porque sim, porque sim. Já assim, eu não tenho mais paciência pra viver dessa forma, pra errar de novo nas mesmas coisas. E ela... Mas a vida é assim, Gabi. Por que você não pode errar de novo? Por que você não pode cair no mesmo erro? E aí eu fiquei, não sei. É só era só um autoflagelo, sabe? Não tinha nenhum motivo. Eu não tava ferindo nenhuma pessoa, não tava nada. Não existia um motivo para além da ideia de que eu precisava me autotransformar de maneira rápida. Porque a partir do momento que você identifica o problema, você levanta no dia seguinte e decide mudar a sua vida. É assim que falou com a gente e a gente vê e acredita naquilo. É claro que eu não estou aqui defendendo que a gente deva se acostumar, né, com os nossos problemas, com os nossos erros, ficar na mesma posição. Mas a gente também precisa ter paciência para entender os nossos processos de mudança. E aí depois que a Cris me perguntou o porquê, eu parei para refletir que, na verdade, eu não estava cometendo o mesmo erro. Em uma etapa, sim, eu cometi o mesmo erro. Mas, no geral, eu tinha mudado muito de postura diante daquela situação. Porque isso, as minhas reflexões me fizeram mudar aos poucos. Aos poucos, a cada nova experiência, eu vou mudando um pouco mais e eu vou me ajustando um pouco mais e vou entendendo melhor como funciona. Mas isso eu só consigo com o tempo, experimentando, vivendo de novo aquela situação. E uma coisa que a Júlia falou é que às vezes a gente acha que tá atrasado por comparação, porque o outro já está lidando melhor com uma situação que a gente ainda não consegue lidar bem com aquela situação. Só que, às vezes, o outro tem uma outra experiência de vida. Às vezes não, o outro tem uma outra experiência de vida, tem uma outra construção, tem uma outra caminhada. Então, assim, calma. Sei lá, eu estou fazendo esse vídeo pra mim e pra você, pra dizer calma, calma. Sério. As coisas não mudam, como no TikTok, como no Instagram. As coisas não mudam assim. E a gente precisa ter paciência. Paciência com a gente, paciência com a vida, acreditar nas forças do universo, a jovem mística. Acreditar, mas também agir. Então, assim, calma, calma. Calma, Gabi. Calma, Júlia. Calma você aí. Tá bom? Vai dar tudo certo. As coisas vão se ajeitar. Enfim, gente, estou de volta para esse canal. Depois de um período turbulento, sem conseguir nem falar nada. Quero muito saber de vocês, se vocês também vivem com esse sentimento de precisa ser tudo pra ontem, de como vocês lidam com isso, se vocês acham que esse vídeo faz sentido pra vocês e se vocês querem mais conversas como essa, me falem aqui nos comentários também. Lá no meu podcast Afetos a gente faz bastante conversas como essa. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá no Instagram também, eu vou deixar minhas redes aqui, mas
acho importante também trazer aqui pro YouTube. Me deixem nos comentários algumas ideias de outras conversas que a gente pode ter por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai ser Diário da Obra o próximo vídeo, né? Que ainda não acabou. Eu vou chorar, mas não, tá tudo certo. Tchau, gente.